O movimento do Ministério Público Democrático apresenta um conjunto de medidas para a gestão do sistema prisional que está um caos no país. Nós vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidente do movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, a doutora Laila Chucair. Doutora Laila, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Muito obrigada, é uma honra de poder contribuir com informações na Rádio Justiça. O que os promotores estão discutindo a respeito do sistema prisional? Não sei se a senhora está tratando de São Paulo ou de todo o país. Olha, de todo o país, pois o nosso movimento ele é formado, constituído por colegas do Ministério Público de cada estado, federal, do trabalho e de contas. Então, numa reunião com vários colegas de todos esses ministérios públicos, cada um apresentou propostas, tanto no aspecto de alterações legislativas, proposta de gestão, questão de fiscalização, questão de verbas, inclusive, o papel do Ministério Público na fiscalização, enfim. Os colegas contribuíram com propostas de vários setores para aperfeiçoar o atendimento e para que também o sistema penitenciário saia desse caos. E quais são as sugestões, doutora? Olha, as sugestões, alterações legislativas. Por exemplo, uma delas é a necessidade de criar um código penitenciário em cada estado. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela determina que cada estado pode legislar sobre essa matéria. Por quê? Porque cada estado tem uma realidade diferente. Então, a necessidade desse código. Outra coisa, repensar no sistema progressivo. Hoje, o cidadão pratica um delito, ele recebe o regime semiaberto. Como não existe o regime semiaberto, ele acaba cumprindo em meio aberto. Será que não está na hora de revermos, pensar se é o caso de ter só o livramento condicional ou outra proposta? Pois ele acaba praticando o delito e continua em liberdade. A questão também muito importante que foi levantada é a questão se existe um número muito grande de presos que chegaram até o sistema penitenciário em razão da droga, não pelo uso, não é o usuário, porque o usuário nunca é detido, mas a droga de alguma maneira contribuiu para que ele ingressasse no sistema. Então está na hora de enfrentarmos com seriedade a questão do tráfico. É necessário rediscutir uma política nacional para combater o tráfico de droga, é necessário ser rigoroso, é necessário ter, inclusive, um monitoramento à distância nos estabelecimentos penitenciários para controlar essa questão da droga, pois se ele é usuário de droga e pratica um roubo, um furto, ou outro delito e chega até o presídio, então é necessário ter um trabalho de prevenção. Uma vez ele já cumprindo a pena, é necessário uma fiscalização, um monitoramento rigoroso para que a droga não entre no sistema. Daí entra o governo federal que precisa fazer essa fiscalização, essa vigilância nas fronteiras. Isso foi uma coisa detectada pelos colegas, inclusive os colegas da região norte do país, nos trouxeram dados muito importantes. A droga chega pelas fronteiras, certo? Região norte, ela entra pela região norte muitas vezes, e os primeiros pequenos traficantes acabam sendo os índios. Por quê? São índios que chegaram até a região urbana em razão da miséria e da pobreza e acabam sendo os pequenos traficantes. Então, tudo começa na questão das fronteiras, uma fiscalização rigorosa, é necessário uma punição rigorosa para esses grandes traficantes e ter o olhar de prevenção em relação aos usuários. E mais, muito importante que nós detectamos nessa questão da droga, qual é o perfil dos traficantes? São jovens? Começam na fase infantil, crianças e adolescentes. Por quê? Porque muitos vivem em estado de vulnerabilidade, numa região que a escola ela não dá o acolhimento necessário, a família ela tem necessidade de trabalhar, e essa criança, esse jovem fica exposto aos traficantes e acabam entrando no mundo do crime. Então, uma das propostas, um trabalho nacional dos ministérios públicos e também do poder público, escola em período integral. Mas não é qualquer escola. Essa escola, de faz de conta, é uma escola que você tem um ensino de qualidade, incluindo artes, músicas, um espaço de reflexão de valores humanos. Senão, realmente nós teremos
no futuro, um presídio com praticamente 100% da população jovem. E a nossa família, além de destruir toda a nossa família, os nossos jovens, ao invés de estarem nos bancos escolares, nas universidades, ocupando cargos com uma vida digna, estarão cumprindo pena no sistema penitenciário. E todos nós somos corresponsáveis, inclusive a sociedade. Porque se tem traficante é porque tem alguém que compra, né? Promotora, e como conter o crime organizado dentro dos presídios? Bom, o que fazer? A questão do crime organizado também foi pauta das nossas discussões. É necessário ver mapear essa situação, instalar um monitoramento à distância dos estabelecimentos penitenciários, um controle rigoroso da droga que entra no presídio, verificar, implementar o que já está na lei. Nossa lei de execução penal já fala que é obrigatório ter educação, trabalho, ter atividades dentro do presídio. Isso é fundamental. Outro ponto fundamental para evitar que o crime organizado tome conta dos presídios é verificar o que está na lei. O número, algo gigantesco e absurdo que perde o controle. O tamanho dos estabelecimentos. Não pode ser exagerado. O número de estabelecimentos, separar pela gravidade do delito, tudo isso está na lei. Infelizmente, é um assunto em que só tivemos esse olhar em razão dos fatos que ocorreram na região norte do país. Mas é uma realidade no país inteiro, Então é necessário cumprir o que está na lei. O que a lei determina? Presídios em tamanhos menores, com educação, com trabalho. É necessário que, além de tudo isso, a construção seja fiscalizada para ver se o valor foi devidamente repassado, ter a questão do monitoramento e um controle muito rigoroso para a droga não entrar no presídio nem o celular. Então, é um trabalho multidisciplinar. Tem como resolver, mas é necessário o quê? É necessário um trabalho. É necessário o Estado assumir sua responsabilidade para que isso não ocorra. E uma punição para os responsáveis que acabam deixando entrar droga e celulares dentro do presídio e virando um comércio lá dentro, doutora Laila? Não, isso é verdade. É necessário, claro, por isso que nós falamos, é necessário ter uma fiscalização rigorosa, pois eles acabam contribuindo para quê? Para piorar a situação da criminalidade, contribuem com o quê? Porque é pior ainda, o sujeito, muitas vezes, ele ingressa no sistema penitenciário, por questões que ele não é tão perigoso assim, mas depois ele torna-se perigoso. Então, o sujeito que contribui com o ingresso do celular, com a droga, ele está contribuindo para piorar a situação daquele cidadão. Então, é um ato contra a dignidade humana. É necessário, sim, uma punição rigorosa, mas nós voltamos a repetir, cumprindo o que a lei determina, tendo um controle desse estabelecimento nos moldes da lei, num tamanho necessário, com o número necessário, e encaminhar para o sistema prisional só os casos que realmente que necessita de um regime fechado, com certeza teremos um grande avanço. Então, a facção criminosa, ela é combatida dentro e fora dos presídios, inclusive o que você acabou de dizer na questão das fronteiras. Então, é um trabalho de todos nós. É uma luta árdua ainda pela frente, doutora Laila. Olha, é uma luta árdua. Infelizmente, no Brasil, a política é do apagar incêndio. Então, quando tem um incêndio em algum lugar, todo mundo pipoca para lá, pipoca para cá. Todas as pessoas, as autoridades, as instituições resolvem repensar. E depois, pode ver, hoje não se fala mais desse tema. Mas o nosso movimento, como é um movimento que defende também os direitos humanos, o que nós assistimos foi uma grande violação dos direitos humanos. Resolvemos, então, repensar, estudar, ouvir colegas de vários setores que atuam em várias áreas, para apresentar sugestões que serão encaminhadas, algumas ao Congresso Nacional, outra aos legislativos de cada estado, aos ministérios públicos, ao judiciário. Por quê? Porque a questão do sistema penitenciário, execução criminal, não pode ser o patinho feio. É um problema de todos nós, é da justiça, é da sociedade e é do Estado. E temos que enfrentar e olhar o que está errado. Não adianta escondermos, tamparmos os olhos, que é necessário enfrentar isso com muita dignidade e com coragem também. Muito bem. Nós conversamos com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo,
presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, a doutora Laila Chucair. Ela que falou do encontro com promotores de todo o país que estão apresentando um conjunto de medidas para a gestão do sistema prisional brasileiro. Doutora Laila, muito obrigado pela participação da senhora aqui na Rádio Justiça. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.